Voltando, fique à vontade, você estava desenvolvendo um raciocínio. Sim, quando eu estava falando, tem situações, principalmente em uma época, em um governo, que está tirando a legitimidade das ciências humanas. Eu vejo que nós temos que lutar com muito mais força e com muito mais perseverança, e principalmente as ditas minorias, que eu já falei que eu não considero minorias, mas mulheres, negros, a comunidade LGBT+. Então, eu vejo nós, né, enquanto seres históricos e sujeitos históricos, a gente está tentando que reexplicar, que se reinventar, para que fazer muitas pessoas parem de tomar atitudes com bases partidárias e com bases, muitas vezes, na maioria das vezes, sem embasamento teórico algum. Então, nós, enquanto historiadores, historiadoras e professores, mais do que nunca, temos que ter a teoria muito, muito aguçada nessa hora. E também temos que ter a facilidade das palavras, para fazer com que a pessoa que não seja de teoria entenda, para fazer com que o nosso discurso chegue àquele estudante menos favorecido, para que chegue a mãe, a avó, o pai daquele estudante, mas que quando a gente se debata com pessoas que usam falsas teorias, a gente tenha uma metodologia histórica para combater essa falta de informação, essa série de informações falsas que a gente vem vendo nos últimos dias. Pois é, eu quero agradecer a sugestão aqui do nosso amigo Jefferson Evânio, acho que foi seu contemporâneo na faculdade, né, o Jefferson Evânio? Acho que ele é uns períodos mais na frente do que você. Ele hoje é professor da formação lá. Ele dá a sugestão da gente fazer algumas leituras a partir de Lacan. Valeu, Jefferson. De fato, Lacan pode nos ajudar muito aí a entender o emaranhado dessas estruturas hoje aí de pós-estruturalismo, que Jefferson é um grande estudioso dessa Já que a corrente. gente falou em Lacan, agora me lembrei, o Pierre Bourdieu, eu retomei a leitura da dominação masculina e parece que ele escreveu hoje. Então, assim, eu sugiro, é um livro muito simples, muito de uma compreensão muito boa, mas o Pierre Bourdieu, em A Dominação Masculina, faz um ótimo trabalho também, sobre como esses papéis de gênero eles se desenvolvem. Ok, muito bem. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que, assim, o atual contexto que vivemos, a provocação que o Elias fez aqui a você, eu até rapidamente aqui anotei, ele nos lembrou aqui que durante essa pandemia, o Sebrae fez aí um estudo, ou fez algum tipo de pesquisa, que lembrou que as mulheres estão sendo muito prejudicadas, né? Principalmente aquelas mulheres que trabalham no mercado informal. Então, o atual momento que a gente vive é um momento que exige uma reflexão bem séria, bem coesa em relação a isso, porque não se pode retroceder em algumas conquistas históricas, né? Novamente, eu indico isso, né? Acho que a gente tem que se posicionar em relação ao contexto político, a gente tem que defender as bandeiras políticas que nos orientam, mas quando a gente interpreta as coisas, as bandeiras políticas ou as paixões políticas, elas têm que ser racionalizadas. Eu acredito que a postura da ministra Damares, a gente pode até citar o nome dela, que é algo público, porque ela é uma gestora pública, de categorizar azul menina, azul menino, rosa menina, é algo anacrônico. Eu mesmo estou hoje vestido de rosa. E a minha filha, antes de vir para a live aqui, minha filha disse que eu estava muito bonito de rosa. Então, assim, é algo que não pode ser mais naturalizado. Essa sedição, né, sexual é algo que não pode ser mais classificatório, porque senão vai gerar uma sobreposição. Ou seja, vamos voltar ao velho dilema, né? Mulher, sexo frágil, homem é aquele que é a cabeça das coisas. Assim, categoricamente, esse pensamento já foi esfacelado. Existem relações sociais hoje que se estruturam de uma forma muito diferente. Agora, claro,
Existem os contextos em que algumas situações devem ser observadas. E aí eu me reporto, né, ao universo que eu pesquiso, que é o universo religioso, onde em dado momento a mulher tem um protagonismo muito efetivo, porque existem comunidades religiosas que as cabeças são as mulheres, que é a mulher que leva a frente, que é a mulher que é a chama viva da coisa, né? E já em outras comunidades religiosas ela tem um papel muito reduzido, muito minimizado, muito subalterno. Então, isso também se reproduz no contexto familiar. Quando a gente tem ainda algumas famílias muito tradicionais, os locais bem definidos da posição hierárquica daquela família, o pai, a mãe, os filhos, etc. Então, são contextos diferentes, são objetos diferentes, mas que todos estão transitando no tempo presente. E aí volta aquilo que a gente debateu lá nas nossas exposições de ideias primeiro, né? Se estamos todos transitando no tempo presente, nesse tempo presente tem que trazer a discussão de gênero, tem que trazer a discussão de igualdade, de equidade, que é super importante, né? Outro dado importante, o que eu esqueci de mencionar na fala, veja, estão inscritos agora para o Enem 2020, que a gente não sabe ainda qual é o caminho do Enem, diante dessa bagunça toda que o MEC está. Espero que o ministro que hoje foi nomeado tenha uma postura corajosa e dê um provimento de forma consciente ao MEC, mas visivelmente, pelo menos no universo de estudantes que eu de certa forma convivo, visivelmente eu percebo que quem mais se prepara para esses momentos são meninas. Né? Alguns jovens eles têm essa atitude, essa proatividade, mas maciçamente quem, de certa forma, já tem um planejamento de vida, um certo protagonismo em pensar na sua trajetória para o ensino médio são meninas. Ou seja, existe, de certa forma, aí um elemento central que a gente tem que ficar bem atento, né? As mulheres elas estão cada vez mais refletindo sobre o seu espaço, né? Vou usar um termo bem popular, se jogando nesse espaço e se significando nele e, consequentemente, fazendo com que o seu local seja demarcado e, claro, construindo a sua trajetória de vida, construindo as suas possibilidades, né? E a sua história marcante. Então, a gente precisa cada vez mais refletir sobre isso. Não pode mais ficar fora da pauta, de forma nenhuma. Sim, eu acredito nisso também. E quando a gente fala em feminismo, muitos estudantes Eu não estou lhe adultos... escutando. Você me escuta? Escuto. Está ouvindo agora? Pode falar. Quando a gente traz a pauta feminismo, muitas vezes as pessoas atrelam ao machismo, e eu gostaria só de deixar, né, aqui, deixar claro que um não é o contrário do outro, tá? Assim, ou sinônimo do outro. O machismo, na verdade, ele vai em outra direção. Eu não estou lhe escutando. Tem alguma coisa aí na sua conexão que a sua voz não está saindo. Veja aí se é no seu celular. Me ouve? Me ouve agora? Não lhe escuto ainda. Será que a conexão é que a internet de hoje está meia... Acho que é a internet. Só um momentozinho, a professora hoje já deu uma saidinha, vai voltar aqui, porque estamos com problemas no áudio dela. Voltei. Ah, ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Bem, Letícia, para a gente... Pois não, vá. Pode continuar. Desenvolver seu raciocínio. Pronto, só para finalizar, é importante que as pessoas entendam que quando se fala de machismo,
A gente está falando ali de uma doutrina de superioridade, certo? E quando falamos em feminismo, nós estamos falando em um movimento social que define a igualdade perante o gênero, né? Masculino e feminino. É sempre importante a gente diferenciar isso para quando a gente entrar nos debates, não colocar machismo e feminismo na mesma rodinha, né? Fazer eles amigos. Não são. Então, é bem importante ter isso. E só uma coisa que, enquanto você está falando sobre isso de machismo e feminismo, que rotula os homens. O machismo ele só não é prejudicial às mulheres, né? Os homens são os que mais cometem suicídio, por exemplo, pela pressão social, pelo não se expressar, por guardar as emoções, o homem não chora, né? Então, isso é prejudicial não só para as mulheres, mas para os homens também. E é importante que nós, enquanto mulheres, tenhamos sim local de fala. Mas eu quero mais do que um local de fala. Eu quero também fazer com que você, professor, com que meus outros colegas também possam falar sobre a minha história, sobre a história das mulheres, sobre como nós ajudamos. Então, eu acredito sim que nós devamos iniciar num local de fala, colocando mulheres produtoras do ensino de história. Sim, eu acredito nisso. Mas eu acho que a gente deve entender que a gente não está pedindo que só mulheres ensinem, que só mulheres sejam produtoras de livros didáticos. Não é isso. A gente quer que essa parcela aumente, mas a gente quer que homens falem da nossa história, porque nós falamos da história de homens diariamente, sem problema nenhum. Então, eu luto muito por isso. Eu quero ver historiadoras, eu quero ver escritoras, eu quero. É uma vontade minha. Eu quero estar lá, eu quero ver minhas irmãs de luta lá. Mas eu não vejo problema algum dos meus colegas entrarem nessa nova dinâmica. Meus novos colegas levarem esse debate para as salas de aula. E assim, as nossas alunas, os nossos alunos vão entender essa igualdade. Quando homens e mulheres, professores, estiverem falando, caminhando na mesma didática, os nossos estudantes vão entender que nós queremos o mesmo objetivo, que é uma história em que homens e mulheres sejam sujeitos, né? E não um sujeito ao outro, não que a mulher seja sujeita ao homem. Eu acho que um ponto muito importante que a gente não pode deixar de tocar é o seguinte: já falamos dessa conquista dos direitos afirmados, né? Que não se pode retroceder em relação a isso, mas um ponto importante que não se pode deixar de debater de forma madura e consciente também é ainda essa mega exposição que a mulher tem por meio, né, do corpo. E isso é muito protagonizado em relação às grandes mídias. Eu acho que esse elemento tem que estar presente no debate, tem que estar presente também no processo didático pedagógico, para se compreender que o corpo não é apenas um objeto de desejo sexual ou, né, um objeto de marketing pessoal ou comercial. Existe toda uma arquitetura, né, que deve permear e que permeia a história do curso. Então, infelizmente, às vezes, esse machismo, essa sobreposição, essa transgressão em relação à figura da mulher, principalmente no campo, né, da falta do respeito, se dá também por conta dessa autoexposição exacerbada, muitas vezes, ou que já aconteceu por várias vezes, né, do corpo feminino. Como, por exemplo, associar o corpo feminino ao desejo de tomar cerveja, né, como a gente vê, já viu e vê, às vezes, de vez em quando, algumas propagandas de cerveja, né? Ou associar o corpo feminino, a figura feminina, a algum tipo de prazer, né? Então, é preciso ir aos poucos desconstruindo isso e, ao mesmo tempo, reinterpretando para uma construção mais crítica e objetiva, né, sobre esses aspectos. Porque um dos elementos assim, centrais em relação
essa sobreposição, até mesmo de racismo, de intolerância, de preconceito em relação à mulher, acusá-la, né? Ou, de certa forma, direcionar a ela essa coisa da superexposição do seu corpo. Então, muitos setores e segmentos da sociedade contribuem com críticas assim extremamente negativas. Aí eu novamente me remeto a algumas correntes religiosas que têm uma interpretação extremamente errônea, né? Alguns grupos muito conservadores que defendem, de certa forma, outros posicionamentos, mas a gente tem que refletir que, em dado momento, o corpo da mulher precisa, de certa forma, ser algo incompreendido e, ao mesmo tempo, entendido e de forma crítica, mas não de forma pejorativa, negativa. E o que é que você pensa em relação a isso? Sobre essa exposição do corpo da mulher em si, eu acredito que isso perpetua por vários segmentos, né? Não só, você falou da cerveja, mas eu vejo isso perpetuando em vários segmentos. Às vezes eu fico imaginando, quando tem propagandas de absorvente, trata a mulher de uma forma que eu, sinceramente, nunca vi uma mulher em período menstrual feliz daquele jeito. Saltitante, alegre. Então, se de um lado a gente tem essa superexposição do corpo masculino, do corpo feminino, é a superexposição em comercial de sandálias, porque eu não sei. É a superexposição para associar, né? O homem que bebe tal cerveja, ele vai conquistar aquela mulher padrão. Ou, do outro lado, quando eles não estão materializando o corpo da mulher em um objeto sexual, eles estão tirando totalmente o que é o ser feminino. Esse ser que está sempre pleno e que passa por suas modificações hormonais, sempre brando. A gente vê aí nas comerciais de televisão os dois extremos de ser mulher. Um é aquele corpo perfeito, é o objeto sexual, né? São as dançarinas de palco, que a cada dia mais perdem mais roupa, objetificação do corpo feminino. E do outro lado é aquela mulher que continua branda, né? É a mulher de amor maternal, entre outras coisas. Então, eu acredito que hoje, né, na história de hoje, a gente vem conseguindo uma diminuição dessa objetificação, não tanto quanto nós gostaríamos, mas eu faço parte de alguns grupos militantes que sempre quando aparecem propagandas desse gênero, entram em contato com a empresa, né, mostram a mídia, mas eu acho que ainda muito pouco. E é uma representação feminina de duas formas, tanto de objetificação como de corpo ideal. O que faz que muitas mulheres hoje em dia tentem se encaixar em uma bolha que não a comporta, né? É você estar sempre em dia, é você ser o novo fit, é você ter o corpo ideal, da melhor forma, o melhor bronzeado, né? Tenta encaixar todas as mulheres ali em um padrão que agrade os homens. Que, na verdade, a gente vê isso. Não é a mulher bonita por ser bonita, é a mulher bonita porque os homens vão achar aquele padrão bonito. E outra coisa que eu não havia tocado, e agora eu me lembrei, que é a rivalidade feminina. Né? Muitas vezes, até os comerciais mesmo, as propagandas, colocam mulheres como rivais. Nas novelas é o que mais a gente tem. Né? A mulher rival, a mulher que está disputando o namorado com a outra, são frases de que mulher não sabe ser amiga, eu prefiro ser amiga de homem. Então, essas pequenas coisas que estão enraizadas façam que fique mais difícil da gente conseguir apoio das próprias mulheres, porque o machismo tende a rivalizar o nosso contato. Né? E aquela velha história de que mulher é fofoqueira, de que mulher não é amiga de nenhuma, né? E aí a gente entra na solidariedade e a gente entra nesse abraço maternal de uma mulher entender a outra enquanto sujeito. E você vê a mulher com as suas especificidades,
com a sua forma humana, você saber que aquela mulher tem necessidades como qualquer um outro, né? Como qualquer homem. É você ver a mulher enquanto ser humano, e não apenas como figura feminina. Pois é. Muito bom. Então, Eder, já chegamos aqui a 1 hora e 20 minutos já de conversa. Eu quero agradecer a você mais uma vez pelo aceite do convite. Foi muito bom trocar essas ideias com você. Agradecer a todo mundo aí que nos acompanhou, né? Chegamos a um pico aqui de 26 pessoas, agora já estamos em 14, 13. Então, a proposta dessas lives, né? Sempre a gente está conversando com pessoas inteligentes, pessoas que podem contribuir para que um debate seja sempre construtivo, seja sempre importante, né? Aqui ninguém está impondo ideia, nem doutrinando ninguém, mas está justamente propondo algumas questões para serem pensadas, para serem refletidas, né? Lógico, né? Cada um vai trilhando aquilo que, dentro das suas possibilidades, vai visualizando. Agora, tem uma consideração aqui do maridão. Parece que o maridão lá na sala tá ligado na live, viu? O André colocou aqui, no cenário atual, levando em consideração a imagem deprimente do Ministério da Educação, a mulher, quanto produtora e atuante da história, está sendo mascarada diante das novas gerações. Olha, se é uma questão de casa, ou tu responde agora, ou responde daqui a pouco, quando estiver com ele. André aqui foi meio pesado, né? Mas fica. Live. Deu brecha aí para outra live, né? Eu gostaria de agradecer. Antes de agradecer, eu gostaria de dizer que sim, a gente está tendo muitas dificuldades de se impor enquanto mulher nesse desgoverno. Só para não deixar, porque esse comentário eu não podia deixar, não, mas sim. Eu gostaria de agradecer o seu convite, Marlon. Eu estou muito feliz, fiquei e estou muito feliz. Como eu falei para você, eu acho muito importante quando homens e mulheres debatem sobre isso. O meu principal objetivo é isso. A gente, enquanto professores, enquanto figuras atuantes, a gente poder levar esse pensamento a quanto mais pessoas nós pudéssemos. E é uma coisa que eu falo sempre, se nós, como as outras pessoas dizem, se nós, professores de história, realmente estivéssemos doutrinando, talvez a situação fosse um pouco melhor. Mas acho que não é do nosso feitio, não. Né? Olha, para a gente encerrar, eu gostaria de convidar aqui minha filha para ela aparecer aqui e dar um tchauzinho, tá vendo? Só um minutinho. Filhota, vem cá. Vem cá. Pronto, Edja. Essa aqui é a minha princesinha, tá vendo? Dá chapa aqui o Edja ali. Você é maravilhosa e nunca deixe que ninguém me diga o contrário, tá certo? Você Obrigado. Tchau. Edja, obrigado. Tudo de bom. Dá um abraço no André aí. Quem sabe aí a gente promova outras lives. Tudo de bom. Tchau. Um abraço a todos que nos acompanharam. Tudo de bom. Tchau. Tchau para todo mundo. Tchau. Pai, eu nem sei quem é essa, pai.